Olá, boa noite a todas e todos. Vamos iniciando esta live, a nossa primeira live aqui do JEP-JUVE. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos iniciando alguns minutinhos antes para nos conectarmos. A professora Rosane Castilho já se encontra presente aqui na tela. Boa noite, professora Rosane Castilho, seja bem-vinda. Olá, querido! Olá a todos! Que alegria estar aqui, né, Vitor? Exatamente. Mais uma das nossas atividades em conjunto. É muito bom, né, Rosane, trabalhar contigo. A gente tem feito parcerias muito legais, né, nos estudos com as juventudes. E aí já vai entrando, né? Já temos aí 6 pessoas nos assistindo, 8 pessoas nos assistindo, né? Que Que bom, bom pessoal, nas sejam férias, os muito nossos bem-vindos. alunos são Boa maravilhosos, noite, né? Guilherme, sejam bem-vindos. Boa noite, Douglas. Aí, boa noite, Araújo. Já temos 10 pessoas nos assistindo. Boa noite, Cris. Boa noite, Douglas. Que maravilha. Muito bem, muito bem. Assim nós vamos recebendo, né, os nossos amigos, os nossos colegas, os interessados no tema, nos estudos, né, de pesquisa sobre, e principalmente eu digo, com as juventudes, né? Esse é o nosso desafio, é um desafio de pesquisarmos com os jovens sujeitos de direitos e sujeitos de direitos tão negados, tão afastados, né, dessas possibilidades, das incursões, o direito pleno à saúde, à educação, à segurança, à cultura, enfim, todos os direitos elencados no próprio Estatuto das Juventudes, né? O Douglas diz, Grupo de Estudo sobre a Juventude da Unifal. Muito bem, nossos colegas de Alfenas. Muito obrigado pela Parabéns! presença de todas e todos. Nós vamos dar mais alguns minutinhos para que entrem, né, os nossos amigos, os nossos colegas, os interessados no tema de pesquisa das juventudes. Hoje vamos falar sobre juventudes, projeto de vida e futuro. Tá? Com a professora Rosane Castilho, que é docente titular da Universidade Estadual de Goiás, doutora em Educação, com estudos pós-doutorais pela Universidade de Lisboa, com o nosso querido professor José Machado Paes, com quem eu também tive a oportunidade de conviver por alguns períodos, né? O professor Machado Paes, que é a nossa grande referência nos estudos de juventudes, né, no mundo, né? Nós podemos afirmar com toda a segurança, né? A professora Rosane, que trabalhou na sua tese de doutorado com o tema, né, de projetos de vida de jovens, né? Então, que tem um vasto conhecimento, né, ao longo do tempo, ao longo da sua trajetória de pesquisa com as juventudes, né, também trabalhando sobre projeto de vida, né, de jovens em múltiplos contextos, em múltiplas realidades, né? A professora Rosane vai explorar um pouco sobre isso. Né? Olá para a Wanda, que entrou, olá para a Andressa, olá para a Gabriela, né? Olá para o Paulo, boa noite a todas, a todos, a todes que estão entrando aqui. Nós vamos saudando, nós vamos recebendo as pessoas, né? Estamos nos acostumando, né, Rosane, com essas novas plataformas. Essa é a primeira vez que eu faço particularmente uma live aqui no Instagram, tá? Já Eu temos já feito em outras participei de algumas, plataformas. acho que é uma ferramenta obrigatória, né, Vitor? Não tem jeito Hoje mais. em dia Agora a Hoje em dia pandemia já nos deixou com essa demanda, né? Exatamente, exatamente. Eu já participei de algumas lives pelo Facebook, pelo YouTube, plataforma de transmissão, principalmente, né? Mas me parece que essa é uma rede fundamental, e principalmente de acesso aos jovens, né? Já que nós estamos falando, né, das juventudes contemporâneas. Então, para o pessoal que está entrando, boa noite, né? Nós queríamos agradecer a presença, agradecer a acolhida, agradecer o convite, né, da professora Rosane Castilho em participar desta
live. Nós queremos agradecer a presença de todas e todos, né? Iniciando então esse ciclo de lives aqui do GEP-JUVE da URGS, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação, do qual a professora Rosane é nossa convidada, é uma membro externa do nosso grupo. Já temos várias produções em conjunto, está saindo, né? Podemos falar isso mais para o final da live, está saindo mais uma nova produção aí, né? Nós queremos, então, iniciar, né, esse nosso ciclo de lives aqui. Serão 10 lives até o final do ano, né? Hoje nós temos a primeira e teremos mais 9 lives até o final de novembro, né? Então, amanhã nós divulgaremos a programação final. Já podemos adiantar que temos convidadas e convidados de múltiplas regiões do Brasil, da América Latina, teremos convidados da Argentina, da Colômbia, do Chile, né? Então, será um ciclo de lives muito potente, né, que vem contribuir com o debate, né, das pesquisas, dos fazeres sociais, dos fazeres políticos com as juventudes contemporâneas. Né? Então, nós podemos iniciando, Rosane, já mais uma vez te agradecendo, né, a possibilidade de compartilhar conosco aqui no GEP-JUVE a todos os interessados que estão nos assistindo, algumas das tuas pesquisas, das tuas constatações, das tuas leituras, das tuas reflexões sobre juventudes, projeto de vida e futuro. As pessoas que estão entrando agora, vou dar essa de youtuber, né? Pedir que deixem o coraçãozinho, que botem o like aqui na nossa live, isso é importante para as métricas do Instagram, né? Então, para projetar, né, o nosso grupo de pesquisa, o perfil do nosso grupo de pesquisa aqui no Instagram, isso é importante. Então, por favor, deixem o seu like, compartilhem esta live, né, com os seus amigos, com os seus conhecidos, com os interessados no tema de pesquisa, né? Então, nós estamos recém começando e a ideia é nós termos em torno aí de 30 minutos, né, para conversarmos. Não será algo muito extenso, né, mas para muito mais darmos pistas, darmos alguns anúncios, algumas questões assim que são mais essenciais e fundamentais para esse debate. Então, vou passar a palavra para ti, Rosane, seja sempre muito bem-vinda e é sempre uma alegria poder compartilhar esses momentos contigo. Ai, querido, eu também gosto muito, acho que essa é a nossa tarefa, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso político, né? Porque a gente não é pesquisador de juventudes à toa, né? A gente escolheu essa categoria social porque diz muito sobre nós também, né? Sobre a nossa juventude, a sua juventude que está mais próxima, a minha que está um tanto mais distante, mas o quanto e eu tenho comentado isso, o quanto o conhecimento é importante para que a gente compreenda uma série de elementos sobre a nossa própria história, né? Então, se a gente pega, por exemplo, as abordagens sociológicas de juventude, e se a gente identifica que na abordagem estrutural funcionalista o jovem é visto como um devir, como alguém que ainda será alguém na vida, que ainda está em construção, que não tem um lugar de fala, que é alguém que precisa de uma autoridade que o referencie, que precisa do seu tempo livre para ser organizado, vigiado, porque ele é uma granada, né, passível de gerar algum tipo de explosão em algum ambiente. Se a gente tem esse conhecimento, o quanto a gente consegue compreender experiências nossas pessoais e o quanto nós, como adultos, podemos avaliar até que ponto essas referências dessa abordagem estrutural funcionalista, que é uma abordagem tradicional por excelência, conservadora por excelência, interferem nos nossos comportamentos e até na legitimação do jovem, né? Então, a gente tem outras abordagens, né? Abordagem crítica, que já trata os jovens como sujeitos de direitos, que aí já vê o recorte de etnia, de condição social, de um recorte financeiro, econômico, que faz toda a diferença, que a gente sabe, um recorte de gênero, um recorte regional, inclusive, né? Olha a diferença que há entre jovens moradores de pequenas cidades, moradores de grandes metrópoles, jovens com referências muito específicas do seu pequeno ambiente, o quanto eles serão, né, vistos nos seus potenciais. Então, quanto isso é relevante para a gente discutir juventude? E uma última abordagem que o professor
até o professor Jair Machado Paz não gostava muito da nomenclatura que é a pós-crítica, né? Por conta de uma falta de algo diferente, a referência se sustenta, que é o jovem da inovação. É aquele jovem da tecnologia, é aquele jovem que já domina, é aquele jovem que já é uma figura de autoridade para quem o adulto já pede, vem aqui, me dá uma ajuda aqui, como é que eu faço para montar uma live no Instagram? Como é que eu faço para utilizar o YouTube? Como é que eu faço para descobrir? E aí, às vezes, você fala, nossa, eu estou aqui tentando me lembrar em que ano, em que foi, que ano que é a lei do Estatuto da Juventude. E aí alguém de 13, 14 anos fala, peraí, tia, deixa eu procurar, deixa eu dar um Google aqui. Quer dizer, todas essas referências alteram, inclusive, a relação do adulto com o jovem, né? Se ele pode encontrar tudo na internet, qual é o lugar de nós educadores com esse jovem, né? Qual é o lugar de nós adultos e de figuras de autoridade e de uma autoridade que está referida a um respeito mútuo também, mas de alguém que já viveu um pouco mais e que pode oferecer um pouco da sua própria trajetória como referência, né? Então, assim, o educador e o adulto precisa pensar que ele é alguém que vai ajudar esse jovem a organizar esse manancial de informações, porque nem tudo que está na internet é bom, é passível de ser uma referência para ser efetivamente utilizada, né? Então, eu digo para os meus alunos, olha, querem fazer pesquisa na internet? Maravilha, mas vamos referenciar, vamos organizar um território onde vocês possam procurar informações mais balizadas, porque na internet também se fala de tudo, né? As pessoas dão opiniões até sobre o que não sabem, né? Tem até um nome de um transtorno que me parece que é Dunning-Kruger, que é de falar sobre o que você não sabe. Então, assim, dá opinião sobre futebol, sendo que você nunca leu uma linha sobre futebol. Dá opinião sobre como é que você reconhece determinados fenômenos da realidade, pura e simplesmente porque você ouviu a sua vizinha dizer, com todo respeito aos vizinhos, mas vamos ver qual é o lugar de fala, né, de cada uma dessas pessoas, que pode ser um lugar de puro preconceito, de puro desconhecimento, de pura ignorância, ignorância no sentido do não saber, né? Organizar um ambiente ali de racional de ideias. Então, com relação ao jovem, esse é um drama que a gente efetivamente enfrenta, nós como pesquisadores de juventude, né? E aí até algumas perguntas, mas por que juventude, né? Tantas coisas, né, para pesquisar e para explorar. E aí, no meu caso, pesquisar a juventude foi muito bom para eu poder me livrar de alguns fantasmas da minha própria juventude, porque quem não os tem, né? Freud já nos dizia da infância, quanto ressignificar a infância, e os pesquisadores de juventude têm para dizer do quanto esse é um período da vida complexo, difícil e angustiante mesmo, né? Sabe que quando eu estava no mestrado aqui, ainda na época do mestrado, teve uma das falas na aula da professora Maria Luísa Xavier, aqui da Faculdade de Educação aqui da URGS, que me marcou muito, eu uso ela muito, né? A professora Maria Luísa dizia assim, a gente pesquisa aquilo que a gente é, aquilo que a gente foi, ou aquilo que a gente gostaria de ter sido. Em algum desses três elementos, a gente vai encontrar, de alguma forma, de alguma maneira, os nossos interesses de pesquisa. Né? E acho que pesquisar juventudes é isso. Na entrevista que a gente fez com o professor Fecha, que foi publicada na Educar em Revista, ele dizia que ser pesquisador das juventudes também é uma forma de encontrar o elixir das juventudes. Né? O tão sonhado elixir das juventudes. Por quê? Porque a gente está sempre em contato com o que é ser jovem. Não com os jovens como sujeitos, como objetos de uma pesquisa, mas com o ser jovem. A gente está sempre em contato com esse espírito do que é ser jovem. Né? Mas, Rosane, tu comentasse um pouco antes, eu gostaria que tu pudesse explorar um pouco mais sobre isso, né? Que essa ideia que a professora Helena Abramo traz
da situação juvenil, desses múltiplos elementos, né, essas categorias que fazem as juventudes ser tão diversas, né? Gênero, etnia, região, orientação sexual, classe social, enfim, todos esses elementos, né, que compõem, e aí depois o professor Feixa vai alcunhar isso na ideia de culturas juvenis e a produção dessas culturas, né? Mas a minha pergunta é como esses elementos das múltiplas situações dos jovens vão impactar na construção de projetos de vida e futuro desses sujeitos, né? Porque a gente sabe que é muito fácil querer ser empresário quando sabe que vai ganhar um cargo na empresa do pai. E outra coisa é quem não tem condições de estudar porque precisa trabalhar para ter o seu sustento. Tá? Então, existe num Brasil tão desigual como é o país em que nós vivemos, e cada vez mais acentuadas estão essas desigualdades, né? A minha pergunta é como essas múltiplas situações juvenis, né, vão, em algum grau, facilitar ou, em algum outro grau, dificultar a construção desses projetos de vida e futuro desses sujeitos. E antes de passar a palavra para ti, aproveito para dizer para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que se tiverem alguma dúvida também podem escrever aí no nosso chat, que a gente, né, vai organizando aqui, se tiver algum comentário, né, alguma colocação, fiquem muito à vontade também para escrever. Rosane. Então, Vitor, começando do começo, porque a gente gosta muito de conceito, né? Qual que é o conceito de projeto de vida com o qual a gente trabalha? O projeto de vida é uma ferramenta organizadora de um futuro possível, né? E pensando esse futuro possível, alguns autores também falam sobre uma reorganização de elementos passados para favorecer um futuro menos complexo, né? Mas, nossa, o jovem ainda tem uma reorganização de passado, depende do jovem, né? E aí a gente vai para aquele recorte de etnia, de condição de classe, de ambiente no qual, ao qual ele pertence, inclusive geograficamente pensando a cidade, né? Você que é geógrafo e sabe muito bem disso. Quais são esses espaços da cidade que são ocupados e quais são esses espaços que são legitimados, né? Então, vamos pensar, por exemplo, um jovem da periferia, das classes populares, ele tem uma perspectiva de futuro bastante diferente, porque ele vai precisar arregimentar uma série de elementos na sua biografia para poder chegar a uma possibilidade, né, daquilo que se espera. Então, é o que você estava comentando. Uns jovens das classes médias, e aí a gente não quer aqui criar nenhum tipo de dissensão entre jovens das classes populares, ou das classes médias, ou das classes altas, a gente está fazendo só uma diferenciação, né? Os jovens das classes médias e altas, eles podem ter o desejo de empreender, de criar alguma possibilidade de entrada no mundo do trabalho que não dependa de um trabalho de carteira assinada, porque a gente sabe muito bem quais são as condições de empregabilidade no Brasil, né? Principalmente para a categoria jovem. Então, ele tem essa possibilidade de um capital financeiro, né? Da família, de organizar essas pessoas à sua volta, e ou se a família fizer uma vaquinha, ou se os pais tiverem um recurso já preparado, já guardado numa poupança com uma certa antecedência, né? Uma organização financeira, pensando que esse filho vai necessitar desse recurso quando for também adentrar o mundo adulto, então já há essa possibilidade. Para os jovens das classes populares, isso é muito mais complexo, né? Então, assim, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou adentrar o mundo do trabalho? E aí a gente pode pegar esse relatório, o último relatório do Banco Mundial, fresquinho, saiu ontem, né? Ontem foi veiculado, que diz que o efeito negativo sobre o emprego e salário no Brasil, em função da pandemia, será de 9 anos. Então, se nós pensarmos 9 anos para que as pessoas consigam se reorganizar em termos de salário, em termos de trabalho efetivo, de crescimento no trabalho, nós vamos pegar meia vida
vida desses jovens, né? Se a gente pensar o jovem aí com 18 anos, e a gente sabe que os jovens das classes populares entram no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, no trabalho precário muito antes dos 18. A gente sabe bem disso, né? Uhum. O que são 9 anos? Né? Metade da vida tentando surfar, né, num mar aberto. Essa é Isso uma se questão, né? conseguirem, né? Isso se Isso, conseguirem se recuperar isso. financeiramente. E aí o que que a gente pensa no trabalho precário, que é uma realidade, né? Nesses bicos, nos famosos bicos. Se a gente pensar que os jovens das classes populares, eles são trabalhadores que estudam, então a escolarização também fica comprometida em função de toda essa tensão, porque a primeira necessidade, aí a gente vai voltar lá nos psicólogos humanistas, a primeira necessidade é a fisiológica, né? A gente tem que sobreviver, porque a gente precisa comer, né? E aí a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa ter um ambiente minimamente organizado até para se proteger do frio, da chuva, da violência da rua e etc, né? Então, assim, o quanto é fundamental que nós tenhamos política de Estado e não mais políticas de governo. Chega o governo X, desestabiliza toda a política do governo Y que estava antes. Quer dizer, as populações que estão em condição de vulnerabilidade, elas são ainda muito mais afetadas por conta dessa desestabilização em todos os setores, né? E a gente pode observar isso muito fortemente. E uma das questões também que a gente tem pensado atualmente é a questão do cooperativismo juvenil, né? O empreendedorismo juvenil, ele está muito mais voltado para um epifenômeno individual, né? E aí o que é mais interessante é pensar como é que as pessoas podem se organizar em pequenas cooperativas, como é que elas podem, cooperativas jovens, autogestionárias, quer dizer, vai alguém lá, vai um adulto, oferece algumas informações, algumas referências, consegue possibilitar e viabilizar um negócio, mas que esses jovens vão tocar, que esses jovens vão gerir, que esses jovens vão ali compartilhar os recursos que vierem, porque a gente sabe como é que funciona essa nova ferramenta de compartilhamento, né? É uma big empresa que fica com um big lucro e a pessoa precisa trabalhar 12, 14, 16 horas por dia para poder pagar suas contas. Será que é isso mesmo? Né? Será que a gente não conseguiria organizar outros ambientes em que, em termos de cooperativas mesmo, para que as pessoas pudessem ali, com a sua mão de obra, poder ser um pouco mais justo esse ambiente, né? Não ser tão Acho que é muito mais a predatório, né? ideia É muito mais a ideia do cooperativismo sobre o empreendedorismo. Com Né? certeza. O que passa com que esses jovens cresçam juntos e não cresçam dando lucro para uma grande empresa ou para um grande conglomerado de empresas, né? Que é o caso dos processos que a gente tem acompanhado, né? Não só no Brasil, mas em várias regiões do mundo, de uberização. Né? Não só do transporte, como é o caso do Uber, mas de N outros elementos. Semana passada eu descobri aqui em Porto Alegre, né, uma empresa que uberizou aulas particulares. Então, jovens licenciandos ou recém-licenciadas e licenciados estão vendendo a sua força de trabalho, digamos assim, né, que é o dar aula, que é o ser professor, né, por preços irrisórios, e muito abaixo do próprio mercado de trabalho, né, do próprio piso que o sindicato privado coloca aqui no Estado. Né? Para quê? Para que uma empresa lucre em cima desse trabalho. Né? Então, são plataformas, são vendidas como plataformas, como elementos que são modernos, que são contemporâneos e que são descolados, cool, e todas, né, essas nomenclaturas, mas no fundo a gente sabe que o sujeito está trabalhando ali em grande parte dos casos, sujeitos jovens, né, estão enriquecendo grandes empresas. Né? Então, aí nós temos um elemento que me parece bastante importante da tua fala, né, Rosane? Que é o cooperativismo juvenil, no caso, que sob o empreendedorismo juvenil. Né? Então, acho que é um elemento importante. Eu gostaria que tu explorasse um pouco mais nesse sentido. Com certeza, e a nossa querida Marília Rovaron, que está na nossa obra Juventudes Latino-Americanas, está aqui A fazendo um comentário Marília, um grande extremamente beijo para Marília. importante. Olha,
as medidas socioeducativas e o cárcere que não sejam mais encaradas como política pública para a juventude pobre e preta, que seguem cada vez mais desprotegidos. Exatamente. Nós temos aí um estatuto da criança e do adolescente que nós não conseguimos fazer avançar. E nós não conseguimos fazer avançar porque existe uma cultura que envolve representações que absolutamente descoladas do que seja a realidade. Eu me lembro que quando eu passei no concurso para a universidade, eu estava numa cidade a 400 quilômetros de Goiânia. E aí eu tinha que ir para lá, fiz um acordo com a universidade. Olha, eu tenho 3 filhos, eu fico lá uma semana e eu fico em Goiânia uma semana. E aí a gente vai organizar a carga horária em função disso. E aí, como eu tinha o dia inteiro livre, o que eu fazia? Eu tentava organizar ambientes onde eu podia oferecer algo. E nós fizemos um projeto com o Ministério Público e o Poder Judiciário na cidade de Crixás, para fazer um acompanhamento desses jovens em situação de conflito com a lei. E o quanto era absurdo. E eu dizia, gente, nós estamos em 2004, essa legislação é de 91. Vamos conversar. Peraí, vamos sentar e vamos conversar. Os jovens estão na cadeia, porque estavam literalmente no presídio, e o que acontecia? Eles tinham uma cela para eles separada dos adultos. Mas o banho de sol era junto com os adultos. E eles iam para o banho de sol para apanhar dos adultos. Então eu dizia, peraí, mas vamos organizar minimamente. Será possível que a gente não tenha condição de fazer uma planilha para que esses jovens tomem banho de sol em outro horário? Até que se organize um ambiente para que porque o presídio da cidade não é o lugar desses jovens estarem. Mas aí, o que sustenta essa vergonhosa manifestação pública de o bem contra o mal, os certos contra os errados, é uma cultura de que nós não estamos construindo um ambiente que é de todos. A gente está sustentando uma polarização que será, em algum momento, insustentável, se é que já não é. Né? Então, assim, a gente está vendo aí policiais que não representam a categoria policial em si, porque tem muita gente boa na polícia. Eu até estava vendo uma live do Gilberto Gil, e ele comentando que quando ele foi preso lá no AI-5, ele estava lá na cadeia, né? E chegou para ele um sargento, e eu me lembro do nome do sargento que ele comentou, Sargento Juarez, que ele comentou. E aí o sargento Juarez chegou para ele e falou, Gil, você gostaria de um violão? E aí o Gil falou, e pode? E ele disse, eu vou conversar com o meu superior. E aí, por uma conjunção estelar, né? Porque a gente sabe que em muitas situações isso não ocorreu, mas ele conseguiu um violão e fez uma série de músicas maravilhosas. Então a gente sabe que tem a boa polícia, que é um braço do Estado importante para nos proteger, para organizar um dado ambiente, mas a gente sabe também que tem gente despreparada em todos os segmentos, né? Então, como é que pode alguém não ter a boa ideia, né? A ideia que vai revolucionar o mundo, que é de criar um outro ambiente para o banho de sol. Porque justamente a gente pensa, nos presidiários a gente não precisa pensar, porque eles estão de lá e a gente de cá. Não é bem assim, né? A gente tem aí Kafka para nos mostrar muito bem que alguém pode ser acordado de madrugada, levado sem saber para onde, sem saber por quê, sem saber em que situação aquilo foi organizado em termos de processo, né? Para usar o próprio nome do livro, o título do livro. Então, assim, não é bem assim. Um Estado democrático de direito, ele tem que oferecer possibilidades para todos os cidadãos brasileiros em qualquer situação, em qualquer condição em que ele se encontre, e até muitas vezes a gente sabe muito bem que essas pessoas que estão lá encarceradas em condições subhumanas, elas só estão porque não tiveram direito, inclusive até mesmo,
a avaliação do seu processo. Né? Elas estão Ao lá ainda julgamento. aguardando que alguém verifique se aquilo é aquilo mesmo, para usar um vocabulário muito comum e muito coloquial. Então, a gente tem aí uma série de questões que a gente precisa se ocupar, né? A questão da escolarização dos jovens, a questão da escola, e agora na pandemia, o quão trágico tem sido isso. Eu estava conversando com a Cimaira, lá da Universidade Federal de Minas, hoje, e ela comentando o quanto tem sido desgastante, desesperador, a ideia de que não estão conseguindo alcançar os objetivos propostos, porque tem jovem que não tem condições mesmo de assistir às aulas, de fazer essa preparação para o Enem. A gente tem aí um número muito menor de inscritos no Enem esse ano, e essa é uma preocupação, se a gente pensar que a escola é uma instituição socializadora, né, que precisa cumprir o seu papel social e que é um direito social garantido na Constituição. Né? Aí a gente anda um pouco mais a questão do mundo do trabalho, porque o trabalho também precisa ser garantido, né, como um direito social que está lá na nossa Constituição, e o quanto é complexo que essa categoria social jovem, em especial os jovens das classes populares, precisam, o quanto é necessário que tenha coletivos, e coletivos de jovens e de adultos, inclusive, para lutar pelos direitos deles, né? Que são direitos que, no limite, alcançam a todos nós, né? São direitos, eu diria que são direitos básicos civilizatórios. Né? E, para além disso, eu me lembro de quando nós entrevistamos a professora Regina Novaes, que, por sinal, vai sair ainda esse ano a publicação dessa entrevista, né? Ela disse que ela foi secretária nacional da Juventude, trabalhou ativamente na construção do Estatuto das Juventudes. Né? E ela dizia que o fato dela ter sido indicada foi uma indicação técnica, porque ela é pesquisadora do campo, muito mais do que afinidades políticas ou não. Né? Então, quer dizer, primeiro houve o reconhecimento, professora Regina, a senhora se ela estiver aqui ou vem em algum momento essa nossa live, um grande beijo para a professora Regina Novaes, né? A senhora é pesquisadora do campo das juventudes. Então, a senhora está sendo convidada para a construção, né, desse processo na Secretaria Nacional de Juventude. E ela comentava que os direitos estão elencados no Estatuto, foram trazidos por grupos, por coletivos organizados de jovens. Né? E ela, em alguma entrevista, comenta que em vários momentos dessa grande discussão que foi para a elaboração do texto, que alguns interesses de coletivos diferentes não eram os mesmos. E aí tem que sentar e conversar para ver o que se coloca no papel para que vai virar uma lei. E o quão importante né, Vitor, falar com quem já está no campo há décadas. Para que a gente vai reinventar a roda se já tem pesquisadores que já têm dados, que já tem pesquisas, que já tem referências para poder oferecer de algo que já caminhou há mais de uma década? Por que é que a gente vai colocar alguém que não tem conhecimento na área para gerir uma pasta? E aí, infelizmente, os governos, em todos os níveis, na época de campanha, todos dizem que vão chamar quadros técnicos, e depois que a campanha passa, a gente observa que as pessoas chegam e, às vezes, elas não têm sequer conhecimento de que existem pesquisas nessa área. Né? Então, não tem nem a quem recorrer. Pesquisadores do campo que têm um acumulado de leituras, um acumulado de suas pesquisas organizadas, de debate com os colegas do campo. De eventos, né? Nós somos um campo no Brasil, nós estamos falando aqui região sul e região centro-oeste. Temos amigos da região nordeste, da região norte, da região sudeste também. Né? Temos amigos e conhecidos, colegas pescadores em todo o Brasil, na América Latina, na Europa e em outras partes do mundo. Né? Mas nós somos um campo de pesquisa muito pequeno. Né? Porque ainda assim é um campo de pesquisa em consolidação, diferente da questão das adolescências, né? Que está muito mais voltada da psicologia, que tem né, uma consolidação muito mais anterior do que das juventudes. Tá? Mas ainda sendo um campo jovem, em consolidação, né, já existem pesquisadores
que já têm uma larga experiência no campo, né? E que muito raramente são ouvidos, não vou dizer nem no nível federal, mas nas suas cidades, nos seus conselhos municipais de juventude, nos seus estádios, nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais de juventude, né, que dificilmente são ouvidos. Então, essa é uma demanda importante. Mas, Rosane, antes que me fuja, uma outra pergunta que eu tinha para te fazer era justamente sobre a pandemia, que é o tema que tu tocou aí no assunto, né? A pergunta é muito simples, a resposta imagino que não seja tão simples assim, né? É como, né, a pandemia tem impactado nessa construção dos projetos de vida e futuro dos jovens. A gente sabe que a pandemia impactou a todos, né? Isso é inegável. Quem falar, quem comentar que não teve nenhum impacto da pandemia vai estar mentindo, né? Porque todos foram impactados, alguns em níveis mais profundos, outros em níveis menos profundos. Isso vai depender muito também da classe, da condição socioeconômica cultural, isso é inegável, né? Mas com os jovens, né, como a pandemia, né, na tua avaliação, pela tua expertise, como a pandemia tem impactado essa construção dos projetos de vida dos jovens, né? Porque são sujeitos que naturalmente têm uma sociabilidade presencial, digamos assim, muito intensa. É essa fase de estar na rua, essa fase de estar no shopping, de estar no parque, de estar com os amigos, com o grupo, um termo muito antigo, né, com a patota, né, é esse momento, né, do encontro, do estar junto, né, no presencial. Como isso tem, né, na tua avaliação, a pandemia tem impactado essa construção, né, dos projetos de vida dos jovens? Bastante, né, séria e severamente, porque, primeiro, há o desemprego dos pais. E esse é um problema sério e grave, porque o jovem, das classes populares, o jovem, ele contribuía ali no orçamento familiar, mas boa parte dos jovens agora tem sido arrimo de família, né? Porque com os bicos que eles vão produzindo, são eles que estão levando comida para casa. Vamos pensar, por exemplo, os jovens das classes médias, eles não têm acesso à escola, eles estão em casa todo o tempo. Essa condição de isolamento social vai de encontro, é contrária totalmente à sociabilidade juvenil, né? Porque é preciso estar junto, é preciso estar no coletivo, é preciso se organizar à volta de uma série, né, de falas, e não só da sua própria, e não só de conversar com um amigo ao telefone. Então, assim, o quanto eles perderam de possibilidade de congregar, e isso é realmente muito importante, e o quanto isso tem impactado psicologicamente os jovens, né? O quanto eles estão mais ansiosos, o quanto eles estão mais angustiados, e já há pesquisas falando mesmo da medicalização muito mais incisiva dos jovens na atualidade, em função desse sofrimento mesmo, porque é uma condição de sofrimento, né? Não estar com os amigos, não estar na escola, não estar naquele ambiente que faz todo o sentido simbólico e emocional para eles, não estar na casa de amigos, não participar das festas, não poder ir ao shopping lanchar, não poder ir para a rua mesmo, jogar, sentar na praça, conversar, participar de um baile, né? Então, assim, o quanto isso tem impactado emocionalmente e o quanto também seriam necessárias políticas públicas para minimizar isso. Porque a gente vê essa angústia, inclusive, para poder assistir aula. Aqui em Goiás, um caso real de um jovem que pegava o seu caderninho, sentava na praça e assistia a aula utilizando o Wi-Fi do açougue. Ele foi lá no açougue, pediu ao proprietário do açougue para utilizar o Wi-Fi para assistir a aula, porque ele não tinha pacote de dados suficiente. Então, ele assistia a aula na praça, com barulho, com gritaria, com barulho de carro, com animal, com milhões de coisas. Quer dizer, um ambiente que não era um ambiente preparado para tal, mas todo aquele estresse que ele estava submetido para poder assistir a aula minimamente, porque ele tinha ali um desejo e um anseio de superar ali aquele momento e aquele processo, acreditando que 2 meses depois, 3 meses depois, e nós já estamos com 18 meses dessa história, né? Então, isso é muito angustiante para todos nós, né?
tem um elemento que eu acho que é fundamental nesse caso que tu nos narraste agora, mas em outros tantos que a gente vê, né, divulgados pela mídia, que é uma eventual, inclusive, romantização desses processos, como se isso fosse assim, né, o ápice da superação pessoal, etc., quando na verdade é um discurso muito fácil de romantizar o menino que sobe na árvore para pegar o Wi-Fi, o outro que vai na praça pegar do açougue, e por aí vai os N exemplos que a gente tem, né? Só que na verdade a gente sabe que isso é uma falha muito grave de governo, Com muito grave. certeza, com Quando na semana certeza. passada, na semana retrasada, o Congresso Nacional aprova, então, uma lei, né, para garantir a verba de aparelhos e planos de internet, e isso é vetado pelo presidente da República. Não, Então, e 18 meses depois, né? Porque isso 18 meses deveria ter depois, acontecido 60 dias no máximo, em função da na burocracia. primeira semana isso devia sendo pensado, né? Quer dizer, um ano e meio depois isso é votado e é aprovado, então com um atraso gigantesco, né? Só que daí chega para a sanção, é vetado. Então, quer dizer, como pode, né? E aí as histórias que se chegam são romantizadas a esse ponto, né? Uhum. Não, não é bom um jovem ter que pedir a senha do Wi-Fi do E açougue o, e estudar na e praça. o quanto, Não e é o superação de quanto, vida. e o Isso quanto é erro de um governo. essa síndrome de Sabe? burnout está muito mais próxima desse jovem que não consegue ouvir o professor, porque olha o barulho do meio da rua, porque olha aquele ambiente completamente aversivo, né, para uma concentração. Então, assim, o quanto esse jovem está muito mais vulnerável mesmo, né? Então, assim, é claro que os discursos, a gente ouve essa romantização. Olha aí, quem quer faz. Não é esse o recorte. O recorte é quantas instituições estão falhando até chegar um jovem precisar ir para a praça Exatamente. pedir a Exatamente. internet do açougue, né? O quanto Exatamente. tem, né, de adultos que não estão cumprindo com a sua responsabilidade, com o seu compromisso, com a sua missão profissional, né? No Uhum. limite, para poder permitir que uma situação como essa aconteça, né? Então, é Exatamente. muito angustiante para todos nós assistir isso, né? E a gente, como Exatamente. pesquisador de juventude, a gente vê o quanto essa categoria social e histórica precisa, acima de tudo, ser respeitada, né? Respeitada nos seus direitos, respeitada na sua subjetividade, respeitada na sua forma de ser, né? E isso é muito importante. Eu me lembro, a minha filha Vitória era pequena, devia ter uns 4 anos, e ela ganhou um peixinho que era um brinquedinho que ia pro aquário e crescia, né? Colocava um peixinho pequeno e ele expandia como uma esponja. E aí a gente pegou o brinquedo e eu tinha deixado o aquário no meu quarto para colocar uma velhinha e etc. E falei, Vi, vai lá buscar vai lá buscar o aquário enquanto eu abro aqui esse brinquedinho. E aí ela foi buscar, mas o aquário estava pesado, no meio do caminho caiu o aquário, espatifou o aquário, água e tudo. E aí eu olhei para ela e falei, meu Deus, mas o que acontece? E ela falou, o que acontece mesmo, porque você que é adulta, você devia saber que isso aqui é pesado. Então, assim, não dava para eu pegar isso e trazer aqui para a sala. Então, a responsabilidade é sua e eu só quero saber de uma coisa. Eu quero meu peixe dentro de algum lugar, nem que seja numa panela. Então, quem é o que está com a razão nesse ambiente? É uma criança de 4 anos que tem uma racionalidade, que criou ali uma lógica que explicou a realidade, ou eu que sou adulta e que vou me colocar no lugar de adulto e dizer, não, a última palavra é minha, porque a figura de autoridade aqui sou eu. Que figura é essa de autoridade? Se eu não reconheço que ela tem completa razão, eu estou falhando no meu lugar de adulto. Né? Então Acho que essa é a pergunta que fica, né? Onde nós, adultos, estamos falhando, né, durante esse processo, por exemplo, de pandemia? Né? Que falhas estão acontecendo, né? Nós, adultos, eu digo, nós, sociedade, como conjunto organizado de cidadãos, né, estamos errando, e as políticas para as juventudes, e aí eu vou estender para as infâncias, não é nosso campo, mas para as infâncias também, o uhum. que está sendo falhado Já que nisso? a gente tem um Rosane, nosso estatuto, né? tempo
O nosso tempo está super já ultrapassado do nosso teto. Nós temos, obviamente, muito mais, né? Nós teríamos aqui conteúdo para ficar falando no mínimo umas 4 horas sem parar, né? Mas nós vamos, então, nos organizando mais ou menos para irmos encerrando, né? O que eu gostaria de te pedir? Que tu colocasse já as tuas considerações finais. Eu sei que tu tens um outro evento que também já pode fazer um convite para os nossos espectadores aqui, as nossas espectadoras, próximo agora, né? Então, as suas considerações finais sobre o tema, sobre esse nosso bate-papo, sobre o ciclo de live, sobre o JEP Juve, enfim, né? Para nós irmos nos encaminhando para o encerramento. É um prazer, é sempre um prazer estar com você. É uma pena, nós também estamos no sofrimento dessa pandemia, senão eu já tinha ido para Porto Alegre, você já tinha vindo para Goiânia, e a gente já tinha feito uma série de outras coisas. Isso é muito angustiante para nós. Nós, como adultos, precisamos nos colocar no lugar de adultos também para poder acolher esse jovem numa condição de sofrimento, porque isso não é fácil. A gente sabe que há uma franja de idade, a gente sabe que há uma série de questões, inclusive internas, hormonais, neuronais, que a gente precisa ajudar a balizar, e esse é o lugar do adulto também, mas o jovem precisa ter o seu lugar de fala, ele é alguém que tem algo a dizer, que precisa enriquecer, e a gente precisa começar a pensar essas categorias sociais para além do nosso mundinho, assim, primitivo, né? Porque é um mundinho primitivo. A Liana Sulzbach tem um curta-metragem muito interessante que chama Invenção da Infância, e ela vai mostrando o quanto a ideia da infância também é uma ideia romantizada. Infância para quem? Infância onde? Infância em que cenário? Né? Então, a gente também precisa pensar isso para os jovens. Qual é o cenário que nós também, como adultos, estamos oferecendo, né? Quais são os ambientes onde esses jovens são ouvidos, quais são as nossas contribuições para esse debate, para que esse debate fique mais lógico, mais oxigenado, minimamente inteligente, né? Inteligente no sentido de que existem referências que não são do senso comum para a gente tratar com essa categoria social histórica. Por que a gente insiste, né, em buscar referências geracionais que muitas vezes vêm muito prenhes de preconceitos, né, de ideias equivocadas e de falsas, né, construções ali a partir desse grupo etário, né, que tem muito além disso para discutir. Então, o quão importante é que a gente possa também ser reconhecido, né, como pesquisadores que podem oferecer algo, né? Por mais que os políticos, por mais que os gestores, às vezes não tenham tanto interesse em fazer a coisa funcionar, mas talvez seja até interessante um marketing para eles dizer, olha, nós estamos convidando pessoas que sabem do que estão falando, né? E de alguma maneira isso agrega valor aos gestores. Então, olá, senhores gestores, por favor, comecem a valorizar pesquisadores em todas as áreas do conhecimento, né? Porque a gente está aqui para isso, para contribuir. Que escutem a ciência, né? Exato, e para favorecer um ambiente menos bárbaro, né? Exatamente. E o teu evento, Rosane, quando vai ser? Dia 27 agora, na próxima terça-feira, às 20h30. Aí gostaria de convidar a todos e a todas. Lá no meu ambiente do Instagram tem lá todas as informações para as inscrições. E aí, aqui nesse ambiente, a gente falou um pouco mais em termos sociológicos essa discussão, mas lá a gente vai ter uma vibe mais psicológica, falando mais a partir dessas referências mesmo para educadores, e acho que vai ser um outro olhar sobre a juventude, mas que também é muito importante, né? Que são complementares. Então fica o convite, né, para o próximo evento aqui da Rosane, nossa convidada de hoje.
a quem nós queremos agradecer imensamente por compartilhar algumas das suas ideias, suas leituras, suas pesquisas, suas concepções sobre juventudes, projetos de vida e futuro, né? Nós queremos já deixar os nossos seguidores, espectadores aqui convidadas e convidados para a próxima live, que será dia 4 de agosto. Nosso ciclo de lives, como eu comentei, serão 10 lives até o final de novembro, né? Sempre nas quartas-feiras, às 19 horas, de 15 em 15 dias. Então, a próxima será dia 4 de agosto, com o professor doutor Ricardo Severo, da FURG, a nossa Universidade Federal do Rio Grande. Né? Nós aqui somos do GEP-JUB, da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Então, lá no extremo sul do estado, virá o nosso próximo convidado para falar conosco sobre juventudes e política. É um tema também e sempre bastante atual. Então, já anotem na agenda. Né? Amanhã nós colocaremos aqui na página do Instagram, a nossa programação completa, com os outros 9 convidados, né, que estão, então, já desafiados a construir esse ciclo conosco, né, a partir já das provocações também que a Rosane aqui gentilmente nos brindou nessa noite. Então, muito obrigado a ti, Rosane, pela parceria de sempre, né? Já está anunciado aqui na página do GEP-JUB o spoiler do nosso próximo livro organizado, né? Sim. Então teremos aí Juventudes Brasileiras, Questões Contemporâneas pela Acadêmica Editorial, né? Uma coletânea, uma organização com mais de 10 capítulos que vão tratar de N aspectos das juventudes brasileiras em contextos múltiplos contextos, com múltiplas realidades, com múltiplas opções metodológicas, né? Então, em breve, né, será lançado e distribuído gratuitamente, né, a versão e-book deste livro que será, então, lançado, que está sendo organizado por esta dupla que aqui vos falo. Então, muito obrigado a todas e todos que aqui nos assistiram. Nós tivemos, acompanhando ali os números, uma média de 20 espectadores, que as pessoas entram e saem no Instagram, né? Chegamos a 25, 26 espectadores. Eu tenho uma amiga que diz que quem tem mais de 10 espectadores numa live, tá ótimo, não sendo Caetano Veloso, né? Tendo mais de 10 espectadores numa live. Então nós dobramos a meta, vamos manter a meta aberta para dobrarmos e dobrarmos e dobrarmos a meta sempre. Parabéns, né, ao GEP-JUB, eu acho que isso é uma iniciativa sensacional. Eu vou estar dando aula às quartas-feiras, e aí a gente sabe desse sofrimento todo, mas se tiver tendo um espaço, eu faço questão de estar presente, porque é fundamental que nós estejamos aqui discutindo isso. Parabéns, Vitor, você é alguém muito dedicado à causa, e eu penso que isso nos engrandece muito a todos. Um abraço a todos que estiveram aí, estamos muito felizes pela presença. Obrigada, Juliana Dias, lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, quase uma cientista social, essa lindeza. Obrigada aos nossos alunos que saíram das férias. Obrigada aí aos jovens do Rio Grande do Sul, que também nos brindaram. E a gente teve gente aí de todos os lugares do Brasil, que vão ser multiplicadores também, isso é muito importante, né? Com certeza. Então a gente pede que se inscrevam, né? Que se inscrevam, não, que sigam aqui o GEPJUB.URGS, tá? Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Aqui no nosso Instagram, compartilhem os nossos posts, acessem os materiais que a gente vem colocando ali, tudo isso com um único e grande objetivo, que é compartilhar conhecimento. Nós construímos dentro da universidade pública sobre e principalmente com as juventudes, né? Então, essa live também vai ficar gravada, compartilhem essa live, né? Porque outras pessoas também tenham acesso a esse bate-papo, esse diálogo que nós fizemos. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem bem, continuem se cuidando e vacina para todos e todas o mais rápido possível. Sim, sempre. Obrigada, querido. Tchau, tchau, pessoal.